Fala galera do nono ano, muito bem, estou gravando pela segunda vez que eu vacilei anterior, falei assim, fala galera do nono ano, cabulosos e cabulosos do oitavo. Pô, vocês são alunos do primeiro médio já, cara, né? Vocês já estão já no ensino médio já, com certeza. Falamos sobre África e América, ok? Um pouco da história, né, de geopolítica, de revoluções, ditaduras, independências, tá bem? África, América Latina na era contemporânea. Aqui a gente vai falar de muita coisa que vocês já viram, inclusive no oitavo ano em Geografia, com o professor Daniel. Vamos falar de apartheid, Ruanda, Burundi, ok? Revolução Cubana, né? Questão de Cuba, que a gente já vem falando já há algum tempo. Então, tranquilo. Ok? África contemporânea, América Latina, tá? Nós vamos dar uma agarradinha aqui na América Latina, mas vamos seguir, tá bem? América Latina no século XXI. Vamos chegar até a atualidade aí. Muito bem. África contemporânea. O continente africano é formado por milhares de etnias, culturas e línguas diferentes. Sob o domínio de potências ocidentais, formaram-se divisões territoriais arbitrárias, que não obedeciam às tradições das sociedades nativas. Isso vocês viram, né? Nós vimos, inclusive, em história, logo no começo do imperialismo, né? A conferência de Bruxelas, conferência de Berlim, aquela que definiu, né, que demarcou o território africano, desmembrando, fragmentando a unidade tribal, colocando tribos diferentes, distintas, que se tornaram inimigas para disputar o mesmo território colonial. Né? Falar assim, classificar a África subsaariana como a África negra é você desrespeitar a diversidade de etnias, de grupos tribais e culturais que existe no continente africano. Aqui está mais para revisional, tá, gente? Com as independências políticas, novos países africanos enfrentaram muitas dificuldades. Guerras civis, como aconteceu no Congo, Argélia, Angola, que vocês já viram, ok? Né? Ruanda, Burundi, que vocês já viram. África do Sul. Então, gente, não tem segredo. Né? O continente africano apresenta mais de 1,2 bilhão de habitantes. Essa população habita, grosso modo, em duas regiões. Essa, gente, África Branca, isso aqui não existe essa classificação mais. Não sei porque que o material trouxe isso. É África Islâmica, ok? A África Negra não existe mais. Isso é um desrespeito muito grande à diversidade étnica, né, de grupos negros que existem na África subsaariana, né, África do Norte. O que separa o norte do sul é o deserto do Saara, ok? Na imagem colocada, né, você tem o mercado de Marrakech, no Marrocos, aqui ó, no fundo, tá? A imagem de fundo é o mercado de Marrakech, em Marrocos. Ok? Graves problemas ainda aguardam solução. Imensos contingentes populacionais são vítimas de guerras civis, fomes periódicos, doenças, analfabetismo e muitos são imigrantes desesperados, né, que tentam entrar na Europa a todo custo. Isso não é novidade para a gente, infelizmente. Nós temos a questão de Ruanda. Acontece, acontece que a gente viu, vocês viram aí no ano passado, né, no oitavo ano, em 94, nós tivemos aí um genocídio, uma guerra civil entre Hutus e Burundis e Hutus e Tutsis. Em 94, quando dois líderes, um líder do Hutu, né, um líder dos Tutsis, estavam em um avião para assinar um acordo de paz entre Ruanda e Burundi, entre os Hutus e os Tutsis. Esse avião foi derrubado e isso acabou estourando numa guerra civil. A gente viu aí, né, que Ruanda e Burundi foram dominados pelos belgas, alemães, ok? E que, né, os Tutsis, que eram mais altos, tinham traços faciais, né, mais finos do que os Hutus, que eram mais baixos, de pele mais escura. Os Tutsis serviram aos seus colonizadores, ok? Proibiram que os Hutus frequentassem escolas. Aí os Hutus se rebelaram, invadiram uma aldeia e cortaram os pés, né, os pés aí dos Tutsis, e esse conflito político se estendeu até 94, né, quando você tem cerca de 1 milhão de pessoas mortas nesse genocídio, ok? Na imagem, mulher com bebê, observa o mural com o nome das vítimas do massacre ruandês. Na África do Sul, nós vamos ter essa grande figura aqui, né, ok? O Nelson
Lala Mandela, o Nelson Mandela, que vai colocar o fim no apartheid, ok? Né, que vocês observaram no seguinte, ó, os ingleses e holandeses se estabeleceram na África do Sul desde o século XVII, tomando as terras dos habitantes nativos. A minoria branca conquistou a independência da Inglaterra em 1910, ok? Mas mantiveram o apartheid. Acontece, né, que vocês vão ver aqui que os ingleses, primeiro quem vai chegar que são os holandeses, que são os boeres. Vocês já viram isso em geografia. Né? São os boeres que vão chegar, né, a ocupar a Holanda, a África do Sul. Depois os ingleses, né, vão ter um conflito com os holandeses e os boeres, né, vão migrar para outros pontos da África do Sul. Mas acontece que os holandeses protestantes, né, viam os nativos, os zulus, como selvagens. Ok? Né? Então havia uma segregação. Essa segregação criada pelos holandeses, pelos protestantes holandeses, deu origem ao apartheid, que é um termo que significa separação ou segregação, em Afrikaner, uma das línguas da África do Sul. Né? E aí você vai ter o seguinte, né? Nós vimos aí que no apartheid tinha locais no ônibus que eram exclusivos para os brancos e outros que eram para os negros. Os negros ficavam mais atrás e os brancos na frente. Banheiro público para branco era de um jeito, para negro era de outro. A água do bebedouro para o branco era mais tratada do que a água do bebedouro para o negro. Haviam bairros de brancos em que os negros não poderiam transitar. Se tivesse algum negro transitando no bairro de um branco, ele poderia ser preso, escorraçado, preso ou violentado. Bancos públicos, tinha espaço, tinha banco exclusivo para branco e para negro. Olha que absurdo. Na fotografia você tem a homenagem desse grande homem aqui, que é o Nelson Mandela, instalado no Museu do Apartheid, em Joanesburgo. Né? Nelson Mandela, ou Madiba, como era conhecido, tornou-se um símbolo mundial da luta contra a discriminação racial. Antes de Mandela, eu tenho aqui a figura de Mahatma Gandhi. É um grande líder pacifista, meu ídolo, tá? Tenho uma paixão muito grande por Mahatma Gandhi. Um pacifista que propõe a luta contra qualquer tipo de preconceito sem levantar uma arma. Né? Que propõe a desobediência civil. Mandela ficou 27 anos preso. Depois que ele foi solto, né, em 94, ele concorre à presidência da África do Sul, ele vence as eleições e põe fim no apartheid. Ele não vai conseguir colocar um fim nos reflexos do apartheid, que são reflexos racistas. No início do século XX, a África do Sul conheceu grande desenvolvimento econômico e social. Nos últimos anos, sua população enfrenta severa crise, que compromete em especial os mais jovens. Na imagem, alunos sul-africanos caminham em direção à escola em região periférica. Tivemos a Copa do Mundo 2010 na África também. Na América Latina, nós vamos ver toda a influência dos Estados Unidos. Né? Vocês vão lembrar aí que no ano passado, principalmente em geografia, vocês viram, né, a influência dos Estados Unidos no lago americano, no Caribe. Ok? Os Estados Unidos, o avanço econômico dos Estados Unidos sobre a região, sobre a América, coincidiu com a eclosão das guerras da Tríplice Aliança, formado por Uruguai, Brasil e Argentina contra o Paraguai, que é a Guerra do Paraguai, e a Guerra do Pacífico, envolvendo Bolívia, Peru e Chile, quando a Bolívia perdeu uma saída para o Pacífico. Né? Eu quero discutir com vocês na aula a eleição de Biden, ok? Que vai simbolizar muito a influência dos Estados Unidos na América e no mundo. É impossível negar. Né? Já vou adiantar. Quando nós tivemos a independência dos Estados Unidos, em 1776, ela influenciou a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Independência das Américas Espanholas. Ok? Só para início de conversa, né? Os Estados Unidos tinham aquele ideal, né? América para os americanos com a doutrina Monroe, né? E o Destino Manifesto, que os americanos, protestantes americanos, entendiam que eles foram um povo eleito por Deus para administrar o mundo. Embora esses conflitos tenham ajudado a fortalecer a união interna dos países envolvidos e a construir as suas respectivas identidades nacionais, concretamente todos eles tiveram perdas humanas e materiais. Nessa época, toda a América Latina já se integrava ao mercado mundial capitalista como fornecedora de produtos primários. Muito fácil isso aí. Né? Só que nós começamos a falar aqui da questão do lago americano, da construção do canal do Panamá, que vocês já viram em geografia,
ok? Né, nós vamos ver aqui interferência e a intenção dos Estados Unidos no Canal do Panamá. Porque os americanos ajudaram os panamenhos na sua independência, porém eles quiseram algo em troca. Queriam ter o direito de construir um canal que ligasse, né, o Atlântico através do Caribe para o Pacífico, numa distância mais curta. Quer dizer, os Estados Unidos não precisavam mais transportar suas mercadorias para o Pacífico, passando aqui, né, percorrendo toda a América do Sul. Já chegava aqui direto. A função é essa. Ok? Vamos ver então. Estudiosos chegam a afirmar que a área do Mar do Caribe se transformou em um verdadeiro lago americano. Lógico, no final do século XIX, os Estados Unidos participaram da independência do Panamá, da independência de Cuba. Ao longo do século XX, interferiu na história do Haiti, ok? Né? E o Panamá é um exemplo clássico interessante sobre o governo, patrocínio do governo de Washington, que vai decretar... Ah, tá certo. E o Panamá, né, com apoio de Washington, decreta sua independência da Colômbia. Olha que bacana, né? Da Colômbia. E aí os americanos, né, no governo Roosevelt, haviam adquirido um controle de um projeto elaborado por uma falida companhia francesa, que projetara construir o canal do Panamá, né, como importante área de ligação entre o Pacífico e o Atlântico. Aí, pessoal, muito bem, né? Acontece que, com a independência do Panamá, os Estados Unidos conseguiram o arrendamento de terras, onde seria construído o canal. Tá? Em troca, o Panamá recebeu 10 milhões e foi estipulado um pagamento de 250 mil anuais ao governo panamenho. As obras foram iniciadas em 1904 e terminou em 1914. Tá bem? A construção do canal de Panamá, que atendia aos interesses dos Estados Unidos, foi um marco na engenharia moderna, acima, né, da representação realizada. Aí você tem aqui o desenho, né, pelo artista holandês. E aí eu não vou entrar nos méritos da geografia, que é que vocês vão entender que esse canal vai funcionar através do sistema de eclusas, tá? Vocês já viram isso em geografia, tá legal? Aí então nós começamos a falar, né, da Revolução Cubana, ok? A gente já falou da Revolução Cubana, né? Falamos aí da experiência socialista. Tá legal, né? Em 53, um grupo de rebeldes chefiado por Fidel tentou tomar o poder por meio de um golpe contra Batista, Fulgêncio Batista. A tentativa do golpe, porém, resultou em um fracasso e Castro foi preso. Em 55, o Fidel Castro, né? Primeiro, em 53, o Fidel Castro tentou dar um golpe no ditador Fulgêncio Batista. Em 55, ele se exilou para o México, onde no México ele vai se encontrar com Ernesto Guevara de la Serna, o famoso Che Guevara. Durante 2 anos, né, a guerra de guerrilhas desenvolvida pelos rebeldes, né, resultou na tomada de diversas cidades. Okay? Você tinha a liderança de Fidel com Raul Castro, Camilo Cienfuegos e Che Guevara. As vitórias do grupo entusiasmavam a população, ampliando a adesão à causa revolucionária. Vocês têm um documentário, gente, eu não encontrei no YouTube, que é o Che 1 e Che 2. Isso eu vi na época que a gente alugava DVD, né? DVD nas locadoras e tal, depois eu não vi mais. Em 58, pressionado pelo avanço dos rebeldes, Fulgêncio Batista fugiu para a República Dominicana. No dia seguinte, né, os revolucionários vão entrar em Havana. Fidel Castro assume o controle do Estado, do Exército Revolucionário, nacionaliza empresas estrangeiras, vai promover a reforma agrária, vai expropriar a terra da oligarquia cubana, vai nacionalizar as empresas americanas. Okay? Membros e seguidores do regime ditatorial foram fuzilados. Por sua vez, o exército regular e as forças policiais do governo Batista foram dissolvidos. Então nós vamos ter aí, né, uma nova Cuba, ok? Milhares de cubanos fugiram para a Flórida, tentaram organizar uma reação contra Fidel, mas aí nós sabemos, né, que a CIA, em 61, a CIA tentou invadir Cuba, né, para derrubar Fidel Castro, mas perderam a batalha para os cubanos na Baía dos Porcos, o que de certa forma, né,
após, né, 61, em dezembro de 61, Fidel vai anunciar a adesão de Cuba ao socialismo e que vai se aproximar da União Soviética. Em 62, nós temos aqui a crise dos mísseis cubanos. Né? O governo Kennedy decretou um embargo comercial e financeiro a Cuba. Né? Cuba foi expulso da OEA, Organização dos Estados Americanos, tá? Na tentativa dos mísseis soviéticos. Esse embargo econômico persiste até hoje. Tá? O Barack Obama tentou quebrar isso aí na proximidade de Cuba com os Estados Unidos, que teve até intervenção do Papa Francisco. Tá? Em novembro de 2014, por intermédio do Papa Francisco, né, no governo de Barack Obama, anunciaram o restabelecimento das relações. Mas acontece que um presidente chamado Donald Trump, né, rompeu esse acordo aí. Fidel Castro, né, na fotografia, discurso para a multidão na cidade de Havana, após assumir o controle do Estado cubano em 59. A Revolução Cubana representa um divisor de águas da história para a história da nação caribenha. Acontece que Cuba, né, que Fidel Castro, Raul Castro e Che Guevara conseguiram libertar Cuba dos domínios americanos. E a primeira parte, tá, pessoal? Depois eu quero falar com vocês sobre Chile e Argentina. O México eu vou deixar para falar mais na aula com vocês. O México, né, eu vejo assim que a gente pode trabalhar de outra forma. Não precisa ter um desespero para falar do México, não. Ok? Grande abraço, gente. Tamo junto. Valeu.